E aí, galera do YouTube, olha, tô fazendo esse vídeo aqui porque muita gente tem dúvidas sobre algumas regulagens de CD player, né? E eu tenho um Pioneer que praticamente as regulagens são padrões, igual o de quase todos. E eu vou mostrar para vocês o que significa cada função dele para vocês entenderem como regular o player de vocês. Tem algumas funções, alguns Pioneers não vão ter, que esse daqui tem. E teria também alguns Pioneers mais top, que teria mais funções que o meu. Então, o que eu puder mostrar aqui no meu, tudo que tem funções de regulagem de áudio, eu vou mostrar para vocês. Porque geralmente o pessoal instala sistema de som bacana e tal, e o instalador vai lá, regula do jeito que ele quer e fica por isso mesmo. Tipo, não perde tempo com o cliente regulando para ficar da melhor forma possível. Ele simplesmente regula, para o negócio funcionar e tchau. Então eu vou mostrar para vocês como vocês podem melhorar a qualidade de som de vocês pelo player. Pelo módulo não tem como eu mostrar agora, e também não adiantaria, porque existe 300 mil módulos aí, ó, no mercado, e cada um tem um tipo de regulagem diferente. Por exemplo, banda tem seu padrão, Sound Digital tem o padrão dela, Tarampes o padrão deles, tal. Então essas partes subsônico, ganho e tal, é uma coisa meio que diferenciado de módulo para módulo. Então vamos lá. O que eu posso falar é o seguinte: módulo, o máximo do ganho que vocês podem colocar assim por padrão seria vamos dizer 70% do ganho. Se vocês deixar 100% do ganho, eu acho muito exagerado. O módulo vai trabalhar muito forçado, tal, e não vai ser a melhor, vamos dizer, a melhor solução possível, sei lá, para poder ficar com áudio muito bom. Dependendo, se o sub for muito fraco pro módulo, aí sim você tem que esguelar o ganho tudo para ele conseguir chegar no limite dele, ou tocar até na verdade no limite ele não vai chegar, né, mas para ficar próximo pelo menos. Mas enfim, isso daí é muito relativo. Uma dica bacana é o pessoal instalar um voltímetrozinho para poder controlar a bateria, saber a voltagem dela quando estiver dando pico de grave e tal, entendeu? A minha tá dando 12,5 aqui, o carro tá desligado, como vocês podem ver. E no caso eu tenho 4 baterias totais no carro, então isso daí vamos dizer que é uma divisão de todas e tá numa voltagem muito boa. Então vamos começar. Playerzinho Pioneer, geralmente vocês têm que apertar o botão do meio. Bom, depende, cada um, né, para entrar na função do áudio. Apertou, tem aqui Function e áudio. Vamos cair nessa opção aqui. Dentro aqui tem várias opções. Aqui que é o segredo da coisa. SW Setting seria o subwoofer, o modo que ele vai tocar, normal ou reverso. Geralmente quando a gente coloca o sub virado ao contrário, sem ser da forma correta, a gente mantém o positivo e negativo no módulo, respeitando a polaridade, a gente joga reverso aqui, ele bate invertido. Ou deixamos normal, que ele vai bater normal. Então essa função geralmente a gente deixa no normal. Subwoofer Settings 2 é o corte do sub. Por exemplo, eu estou cortando o meu aqui em 80 Hz e estou jogando o grave no mais 6. Eu gosto de deixar ele no mais 6 dB porque fica mais agressivo. Enfim, eu conheço meu sistema, eu sei como usar, então eu não vou queimar, mesmo estando forçando aqui no máximo, porque o máximo é o mais 6. HPF Setting, isso daqui é o corte dos kits de voz. Tudo que tiver no RCA que não é relacionado ao sub vai tocar de 125 Hz para cima. Por exemplo, se eu deixar off, meus kits 2 via, meus 69, tudo vai tocar todas as frequências, desde a primeira frequência que o módulo consegue reproduzir até a última, se eles aguentar tocar isso. Mas por segurança, o que acontece? Se deixar off também, os kits 2 via e 69 eles começam a tocar grave, mas como eu tenho um subwoofer, eu não preciso disso, eu preciso só de voz, então eu deixo no máximo possível, que é de 125 Hz para cima, meus kits vão tocar. Então essa função eu deixo aqui mesmo. Vamos voltar. Bass Boost eu deixo de zerado, não gosto de aumentar essa função. Isso daqui é um reforço de grave.
O meu Pioneer é um modelo internacional, final 50. Se o de vocês for modelo 80, às vezes essas opções vão estar em português, por exemplo, reforço de grave, isso aqui vai chamar, não vai ser bass bust. Enfim, voltando nela, quanto mais você aumenta, mais seu grave fica forte. Eu deixo zerado porque eu evito tentar mandar assim muito reforço pro alto-falante. O único que eu gosto de deixar bem forte mesmo seria esse SW Settings 2, que é um controle manual do sub, entendeu? Então é um controle que não força tanto como o Bass Bust. Então vamos continuar. SLA é a fonte. Quanto mais eu aumento isso, mais alto vai ficar o meu player. Quanto mais baixo ele vai ficar. Isso daqui é um reforço. Se você às vezes coloca um CD, você regula o SLA para o CD. No mais 2. Quer dizer que quando eu pôr um CD, ele vai tocar mais alto o player. Aí o USB, quando eu espetar aqui, eu regulo esse SLA para USB no 0. Então o pendrive vai tocar mais fraco. E o cartão SD, mesma coisa. Isso aí é variável. Isso só não funciona na rádio. Então vamos continuar. Fader e balanço. Fader é o áudio. Eu controlo o áudio frente e trás. E o balanço direita e esquerda. Então se eu subir esse F aqui, eu tô jogando front. Tudo pra frente. Entendeu? E se eu pôr no R, eu tô jogando no rear, que é tudo pra trás. Isso eu deixo 0-0, que toca tanto bem pra frente como pra trás. Mas às vezes você tem um som gritante atrás, você joga ele pra frente, ele vai diminuindo lá atrás. Ele não anula. Ele só vai anular se eu deixar no máximo, que é o 15. Se eu deixar no 10, lá atrás fica mais fraco e a frente fica no máximo. Sempre mantendo o máximo na frente. Então é um controle interessante também, dependendo do que o pessoal tem. Balanço. Se eu jogar right, tô jogando tudo pra direita. Se eu jogar no L, que é left, tô jogando pra esquerda. Enfim, eu deixo. Esse daqui é um controle que tem que deixar no 0. Porque ninguém quer ficar ouvindo só de um lado, né? O som. Então, beleza. Preset EQ. Equalização. São as bandas de equalização que a gente tem. Custom é que eu deixo do jeito que eu quero. Custom 2 é uma outra banda que eu posso deixar também do jeito que eu quero. E aqui tem as configurações pré-definidas, que são flat para tocar suave, super bass, que é um super grave, powerful, que é tanto voz como um grave bem reforçado, natural, que seria um som mais natural, vamos dizer uma voz legal e um grave mais suave, vocal, voz mais forte, grave fraco, e os custom. Eu deixo no custom porque eu gosto de montar o meu som e regular ele do jeito que eu quero. Continuando, Graphics é que essa parte daqui que controla esse preset. Se eu deixar em custom, o que eu mexer aqui vai ser afetado no custom. Então 100 Hz significa uma frequência mais baixa. Eu tenho a opção de deixar ela do menos 6 ao mais 6. Eu deixo a minha no 3. 315 Hz seria médio grave, praticamente começando no médio grave. Eu deixo zerado, não gosto de reforçar isso, até porque nem médio grave eu tenho. E não gosto de forçar meus kits a reproduzir médio, assim, numa intensidade mais alta. Mas isso daí é variável, você tem que ouvir o seu som e colocar do jeito que você quer, do jeito que você gosta. Do jeito que fica melhor, né? Ó, esse 1,25 kHz já começa a ser uma frequência para voz. Isso daqui seria voz. Isso daqui, se você tem corneta, se você tem, enfim, kit 2V69, você aumenta isso daqui, você vai ouvir muito. Eles já começam a gritar. Eu deixo no mais 6. Até porque eu tenho um grave muito forte, eu preciso de ter uma voz muito forte também para acompanhar. Opa, faltou alguns aqui. 3.15. Isso daqui é uma voz já meio aguda. Seria uma voz mais fina. Eu também deixo no mais 6. E o 8 kHz que seria o agudo. Eu não tenho Twitter, mas como a gente tem 69, tem kit 2 vias, afeta a voz nos Twitterzinhos que ficam aqui na porta. Não dá pra ver, tá meio bem escuro aqui, mas afeta os Twitterzinhos, afeta os 69, que são triaxiais, quadriaxiais, pentaxiais, sextaxiais, por aí vai. Enfim, vamos continuar. Level meters. Isso daqui é o modo dessas bagaceiras aqui, ó, que fica pulando no retrovisor.
Essas bostinhas, ó. Mudei, ele já foi pra ponta cabeça. Voltei, ele ficou embaixo, enfim. É isso daí só. Vamos voltar. Loudness, essa função é interessante. Interessante assim, interessante deixar ela desligada. Particularmente eu odeio essa função. Quanto mais você aumenta ela, mais o seu som fica alto em volume baixo. Por exemplo, eu estou no volume 1 aqui, ouvindo. Se eu ligar ela, o 1 já vai parecer que é o 5. Então fica forte e tem várias intensidades. Desligado, low, que é baixo, médio e alto. Eu deixo desligado, por quê? Quando essa função fica ligada, acontece o seguinte... perca de, vamos dizer, de intensidade em volume alto. Vamos supor, no off, que seria desligado, eu posso aumentar meu som, que meu som sempre tem um volume gradativamente sendo aumentado. Se eu deixar ela no low, em volume baixo, meu som dá a impressão de ser mais forte. Porém, à medida que eu for aumentando, ele vai perdendo intensidade de volume. Ou seja, no final de tudo, resumidamente, com ele ligado, meu som fica mais baixo em volume alto e mais alto em volume baixo. Com ele desligado, meu som fica mais baixo em volume baixo e muito mais alto, com menos distorção em volume mais alto. Então é uma função interessante. Muita gente, muitos instaladores deixam isso ligado, tipo assim, para o cara entrar no carro, ver o som baixinho, tocando muito bem. Mas no final, em volume alto, claro que fica forte, mas não é a mesma coisa do que ele desligado. Então eu deixo ele desligado e justamente por isso eu venho aqui e coloco o 100 Hz no mais 3, que afeta o grave também, e venho aqui e jogo o meu sub no mais 6, sem dó. Justamente por isso, se eu deixar o low desligado, consequentemente eu tenho que abaixar tudo isso, deixar zerado ou números pequenos. Então essas regulagens são as principais, ó, não tem mais, acabou. São as principais do som. Outra regulagem que é muito desconhecido pelo pessoal é essa daqui, ó. Deixa eu voltar aqui e sair. Ó, o número 1 não sei se dá pra ver direito, mas é SRTRV. O que significa essa função? O povo, putz, não sei o que é. Se aperta ela, tem o nível 1 e tem o nível 2. Eu deixo desligado. Essa função foi criada no seguinte objetivo. Quando a gente grava tem um CD, a gente ouve a música com uma qualidade muito boa. Quando a gente converte essa música para MP3, a qualidade da música fica ruim, fica perde muita qualidade em comparação ao CD. Essa regulagem ela foi criada para, se a gente colocar um MP3 com ela ativada, ela tenta renovar a música para ficar quase igual à qualidade do CD. Entendeu? É um reforço. E claro, com ela ativada, um CD vai ficar muito mais forte. Mas isso daí não tem muito a ver, não. É uma coisa meio que... é tipo um loudness com uma intensidade ajustável de 1 e 2. Não é tão forte como a intensidade do loudness, mas o que acontece? Ela reforça as mesmas frequências que o loudness reforça, que seria o grave e o agudo. Ele fica entre grave e agudo. Então é uma função que para mim seria desnecessário. No resto, o que temos aqui? A gente pode desligar o som, certo? Desligamos ele. Tem uma configuração nos MP3 player ou CD player, eu chamo de CD player de vez em quando MP3, foda-se. Que a gente, com ele desligado, a gente segura o botão do meio, ele vai abrir uma opção assim meio que escondida, né? Tem gente que, se não lê o manual, a pessoa nem sabe que tem isso. Que você ajusta a hora, você ajusta a sintonia dos FM, AM, auxiliar, você liga, desliga o auxiliar, que é essa rodelinha aqui para ligar celular, essas coisas. O USB a gente pode desligar, desativar essa função, que é o USB, para não funcionar o USB, sei lá. Às vezes tem crianças, não quer que ouve, sei lá, e usa. E o SW Control, no caso meu player ele tem 3 pares de RCA. Então eu controlo isso, tipo assim, eu coloco aqui ó, o alto-falante traseiro, que seria do sub. Os alto-falantes traseiros, quer dizer, eu deixo ele full, que é completo, para passar todo tipo de frequência. Eu faço os cortes diretamente no player. Tem aqui o SW. Se eu pôr SW, o que acontece? Todos os meus RCAs, tanto de voz como o sub, vai virar
uma saída sub, eu transformo eles em saída sub. Caso a pessoa quer colocar muito alto-falante, muito sub e tal, pode ser interessante isso, entendeu? Então acontece de poucas pessoas usarem, e acontece de instalador vir aqui, colocar isso daqui aqui e entregar o som para a pessoa. Já vi tanta gente com isso falando que os alto-falantes, os kitzinhos duas vias, tudo tá saindo como grave, entendeu? Não tá saindo um estéreo legal tal, mas toca. Então a pessoa pensa que tá certo e não tá. Isso daqui tem que ficar no full. Se você tem 3 pares de RCA e uma de sub. E aí fica tudo independente. Se você tem um controle de subwoofer, tudo para regular. Se pôr no SW, você perde o controle de subwoofer e tudo passa a funcionar como sub. É complicado? É, mas é uma função chata, que tem gente que fuça e não dá certo. Enfim, o que eu pude ajudar, acredito que eu ajudei. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí no vídeo que eu vou poder estar respondendo, né? Quando eu tiver um tempinho e tal. Mas de qualquer forma é isso aí. As regulagens básicas se baseiam nisso. Lembra de uma coisa, se o seu tape for praticamente igual, alguma coisa do tipo, só que o final dele, por exemplo, o meu é o 6350 SD. Se o seu for o 6380 SD, em vez de ser 50 ser 80, o seu é brasileiro, é nacional, é feito na Pioneer Brasil. O que acontece? Ele vai ter em português. Então não vai ter nada de loudness, vai ser tipo sonoridade, algumas coisas assim. Mas vocês vendo eu entrando na função e percebendo aonde eu cliquei, por exemplo, loudness tem low, médio, height, vocês vão achar indo de vocês baixo, médio, alto, vai entender o que significa cada uma das funções. Mas basicamente esses são os controles melhores que você tem que mexer. E é bom você explorar seus MP3 e tal, porque tem gente que tem medo e esse medo não ajuda muito. Ah, vou mexer, vai queimar? Tá, pode queimar se você abusar demais. Então você sempre tem que ficar atento ao clipe do seu módulo. Se o seu módulo for digital, desses novos, tem um LED clip que pisca na batida do grave ou na parte de estéreo. Quando vê que está enviando distorção, o alto-falante já está no limite. Na verdade, o clipe não é porque o alto-falante está no limite, é porque o módulo já está no limite ou está faltando bateria, algumas coisas que tem que ser analisada. Mas se piscar essa luzinha, quem não tem conhecimento, é bom não ouvir o som com ela piscando. Quem tem conhecimento pode abusar e que se foda, que nem eu. Eu ouço meu som com o meu clipe praticamente aceso, ele vira tipo um on. Mas eu sei o limite do meu alto-falante. E quando a gente tem um sub, eu controlo ele pelo cheiro e não pelo ganho tudo, entendeu? Pelo clipe. Até porque eu não consigo ver se tá clipando ou não. E várias músicas, uma clipa antes da outra clipa depois, enfim. É uma coisa assim. Só que eu controlo pelo cheiro. Eu tô ouvindo um grave muito forte. Tá batendo bem? Tá. Foda-se. Eu deixo meu som ligado. Deixo ligado sem dó mesmo. Só que se começar a cheirar um cheiro de resina, algum cheiro forte dentro do carro, é a bobina do alto-falante esquentando, a cola da resina esquentando. Então eu abaixo, porque se esquentar muito frita que nem um ovo. Então é isso aí, galera. Não tem segredo não. Mas de qualquer forma, qualquer coisa vocês perguntam que eu respondo pra vocês. Beleza? Falou, até mais, próximo vídeo aí.